A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD para juntos aprendermos a palavra de Deus. Hoje estamos aqui para iniciarmos o nosso primeiro trimestre de 2022. Estaremos estudando aí lições maravilhosas aí, com temas poderosos para a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na obra do Senhor, na casa do nosso Deus e na presença do nosso Deus. Ficamos um tempo aí fora das telinhas, né? Mas hoje, graças a Deus, o Senhor nos permitiu estarmos aqui iniciando mais uma vez, aí, retornando na realidade. As nossas lições bíblicas já está em minhas mãos aqui. A primeira lição de 2022, estaremos estudando aí acerca da supremacia da palavra de Deus, ou a supremacia das escrituras. Vamos estar estudando acerca desse tema. Todo trimestre estaremos estudando acerca desse tema, que é a supremacia das escrituras. A inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Estaremos estudando no discorrer das lições, e também no decorrer do trimestre estaremos estudando todas as lições. E a primeira lição para nós ensinarmos, a primeira lição para nós aqui estarmos estudando nesta oportunidade será a lição de número 1. Ela é datada dia 2 de janeiro, será ensinada dia 2 de janeiro de 2022, será no próximo domingo. Aleluias! Então a primeira lição é a autoridade da Bíblia. Vamos estudar acerca da autoridade da Bíblia Sagrada, um dos temas muito importantes na lição de hoje. E precisamos estar cientes que realmente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e vamos trazer argumentos, vamos trazer aí bases bíblicas mostrando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Queira você aceitar ou não aceitar, a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo fala assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e anda na lei do Senhor. Salmo 119, o versículo 1 do Salmo de número 119 está nos referindo. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Vamos estar entrando no primeiro tópico da nossa lição. A lição que tem o primeiro tópico é a origem da Bíblia e a revelação divina. Nós temos o primeiro tópico, a origem da Bíblia Sagrada e a revelação divina. Esse primeiro ponto, meus queridos, ele se divide em 3 subpontos, que são a origem da Bíblia, segundo, revelação geral, e terceiro, revelação especial. O segundo tópico fala acerca das evidências da autenticidade da Bíblia, que também se divide em 2 pontos também. 2 pontos. Evidências internas e evidências externas. Estaremos estudando também acerca desses pontos. E o terceiro e último ponto fala acerca da mensagem da Bíblia, que é, primeiro subponto, a supremacia da Bíblia, e o segundo é o poder da palavra de Deus, e o terceiro, o propósito da Bíblia. Então, esses pontos nós estaremos estudando aí no discorrer da nossa lição, para a honra e glória do nome do Senhor. A introdução, meus queridos, fala assim a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, quem é? Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende
total exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nessa lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então, nessa lição nós estaremos estudando acerca da origem da Bíblia, da autenticidade da Bíblia e também da mensagem revelada na palavra de Deus. Então vamos estudar acerca desses pontos. Como nós falamos acerca do primeiro tópico, o primeiro tópico da nossa lição fala acerca da origem da Bíblia e a palavra e a revelação divina na realidade. Então ele se divide em 3 pontos que nós já falamos, que é aqui a origem da Bíblia e também revelação geral e revelação especial. Vamos estudar acerca desses 3 subpontos aqui da origem da Bíblia. Primeiro, origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo 3,16, também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e a supervisão divina. Em 1 Coríntios 2, 13 e 14 e também em Apocalipse 1 e 1. Portanto, as Escrituras são revelações de Deus, que Deus fez de si mesmo dessa maneira por ter a sua origem em Deus. A Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em uma regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então nós vemos aqui acerca da origem da Bíblia. Então, amados irmãos, vamos ver o que é que a Bíblia vai nos falar acerca da sua própria palavra, lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 20. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e o verso de número 21. O que é que a palavra de Deus diz? Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela não foi produzida por mente humana. E também nós podemos ver que não foi escrita por vontade humana também. Então foi feita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que usou homens de Deus na terra para assim escreverem a palavra do Senhor, ou como se diz, registrar aquilo que Deus assim falava através dos santos homens de Deus. Vamos ver também o que a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o verso 16, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou os homens santos dele para assim escreverem e trazerem esta maravilhosa palavra para o nosso conhecimento acerca do nosso Criador, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Então, meus queridos, não temos dúvida
nenhuma que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então aqui nós vimos acerca da origem da Bíblia Sagrada. E nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé. É por isso que aqui no início da nossa lição fala que ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ela é inerrante e também é infalível. Então nós sabemos por que inspirada. Inspirada porque foi o Espírito Santo que inspirou para ser escrito o que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, inerrante, que não contém erros, não há nenhuma contradição. Ou seja, a Bíblia não se choca. Então ela é a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível, não falha. Então o que está escrito aqui, como diz a palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela permanecerá eternamente, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. O homem pode falar o que quiser e sempre, muitas das vezes, vai cair por terra a sua palavra, porque o homem é falho, mas o Senhor não, ele não falha, como diz na sua própria palavra, ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então o Senhor Deus é perfeito e nós amamos esse Deus que é perfeito, pois ele nos fez também a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos para a revelação geral agora. Revelação geral, chama-se revelação geral, aquela que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, no universo e da natureza humana. Na história, no universo, no ser humano criado à imagem dele. Na história, Deus se revela pela sua soberania, ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Em Romanos capítulo 11, e o verso de número 20. Então, em Romanos capítulo 11, o verso 22, amados irmãos, nós podemos observar aqui. Estes são os principais resultados. Então, podemos observar aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então nós podemos observar aqui, amados irmãos, que na história nós podemos observar que o Senhor, ele controla todas as coisas. Então nós podemos ver que aqueles que caíram vai ser a severidade de Deus, mas para nós, aqueles que estamos na benignidade do Senhor, encontraremos a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de um dia nós sermos salvos em Cristo Jesus. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar, tudo quanto neles há. Salmos 19, do 1 ao 4, nós podemos observar no Salmo 119, versículo do 1 ao 4, diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observastes, ou os observássemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, no universo, nós podemos observar
a revelação de Deus pelas coisas criadas. Quando nós olhamos o sol, quando nós olhamos a lua, olhamos a terra, como é perfeita. Quando nós olhamos a chuva cair do céu, como Deus fez todas as coisas assim perfeitas, é interessante. Nós podemos observar Deus em tudo que há no universo. Como nós vemos aí a água em 3 estados. Primeiro, nós podemos observar que ela evapora, depois que ela vem como água de novo, chuva cai e aí rega a terra. Então o ciclo da água é interessante, e também quando ela está num estado gasoso, algo interessante. Então são as passagens da água. Nós podemos observar esses fenômenos acontecendo, tudo criado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, amados irmãos, nós podemos observar acerca da revelação geral no universo, na história, no que Deus fez e no ser humano criado à sua imagem e semelhança divina. Aqui nós vemos a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Então nós vemos aqui no ser humano também, se revela o próprio Deus no ser humano, quando nós observamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós há um caráter de Deus e precisamos dar glória e devemos dar glória a Deus por isso, por em nosso coração haver amor ao próximo, em nosso coração haver misericórdia e compaixão pelos outros. Então isso é importante, isso aí vem de Deus, é a presença de Deus em nós, sendo aí geradas pelo Espírito Santo ou moldadas pelo Espírito Santo. Vemos também pessoas aí com um caráter que não vem de Deus. Nós vemos aí aquelas que têm sede de sangue aí, que mata, que destrói, pessoas que estão, na realidade, estão fora da direção do Senhor, da direção de Deus, e que lembramos também, podemos observar, mesmo fazendo tudo isso, Deus nos fez imagem e semelhança dele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amados irmãos, próximo ponto, vamos estar vendo acerca da revelação especial. Vimos aí revelação geral e a revelação especial. Aqui nós vemos na revelação especial, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é complemento da revelação que Deus fez a si mesmo na história, no universo, na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a revelação especial que foi Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz as Sagradas Escrituras. Então essa foi a revelação especial de Deus, enviando o seu Filho ao mundo, como nos diz a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16 e o verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus foi a revelação especial de Deus para com o homem, para conosco, e ele não veio trazer condenação, não veio trazer destruição, não. Ele veio trazer a paz, ele veio trazer o homem de volta para o Pai. Então ele veio resgatar aqueles que haviam se perdido, pois
o Senhor o enviou para ser ali o nosso pastor supremo que estará nos pastoreando e nos guiando e nos levando ao encontro do Pai, aleluia, lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa aqui foi a revelação especial dada por Deus. Segundo ponto, amados irmãos, da nossa lição, ou melhor, segundo tópico, as evidências e a autenticidade da Bíblia. Evidências e autenticidade da Bíblia. Evidências internas e evidências externas. Internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia é autêntica a si mesma. Como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é divinamente inspiradora para redaguir, para corrigir, para exortar. Isso nós podemos observar. Dentre as evidências internas, destacam-se a unidade da consciência, a ação do Espírito Santo, as profecias de eventos futuros. Então nós vemos aqui 3 subpontos que acompanham as evidências internas, que é a unidade e consciência. Unidade e consciência, quer ver? No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas, diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Então nós podemos ver aqui na unidade e na consistência da palavra de Deus, na autenticidade da Bíblia. A Bíblia é autêntica, quer dizer que ela é verdadeira, ela não é uma mitologia, ela não é um conto de fadas. A Bíblia realmente ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Então não há erros, não há falhas na Bíblia. O que está escrito que ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque realmente é a palavra de Deus. E aí nós podemos observar que ela foi escrita no período aproximadamente de 1.600 anos para a Bíblia ser escrita. E nós vemos aqui em 2 idiomas principais, que foi aqui o hebraico e o grego, os 2 idiomas aqui, e também um dialeto que era o aramaico. Então essas 3 línguas aqui, ou 2 línguas e um dialeto, cerca de 40 pessoas aqui foram escritores, cerca de 40 pessoas distintas, diferentes, pessoas de classe alta, classe baixa, pobres, escreveram a Bíblia Sagrada. Então, isso é maravilhoso, ação divina nas Sagradas Escrituras. B. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus, agindo como espada que penetra até a divisão da alma, em Hebreus 4,12, onde nós podemos observar que a palavra ela é viva e eficaz, como diz a Bíblia lá em Hebreus 4,12, que ela é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus ela é tremenda, ela é gloriosa, é maravilhosa. Então, a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. A nossa alma não pode se saciar com o pão diário, com o pão que nós nos alimentamos, com a comida, com fruta. Não, a nossa alma ela só é saciada pela palavra de Deus. É o único alimento para a nossa alma, é a Bíblia Sagrada, porque é ela que nos alimenta, ela que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui a ação do Espírito Santo. E terceiro, profecias de eventos futuros, que nós vamos ver aqui. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o que? O nascimento virginal de Cristo. Então nós vemos aqui o nascimento virginal de Cristo, onde o profeta Isaías ele profetiza aqui
600 anos antes desta profecia acontecer, Isaías profetizou lá no passado, se cumpriu 600 anos depois, aonde o anjo vai falar lá em Mateus capítulo 1, verso 23, a Maria, e dizendo: e ela concederás um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, 600 anos isso, Isaías profetizou lá atrás, veio se cumprir 600 anos depois, porque a Bíblia não erra, a Bíblia não falha, ela fala e ela acontece porque é a palavra de Deus. Dentre outras coisas também que aconteceu, a morte na cruz também do Senhor Jesus, que a Bíblia vai nos revelar, que a morte do Senhor Jesus não seria diferente, não seria em outros lugares diferentes, seria na cruz. Deus escolheu para que ele viesse morrer na cruz, para tomar os nossos pecados, como nós vemos lá também em Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, a Bíblia nos mostrando que ele levou sobre si as nossas dores lá na cruz do Calvário. Então, tudo mostrando acerca da crucificação do Senhor Jesus, lá em João 19:36 e Salmos 22:16 também vai falar acerca disso. O local da sepultura também do Senhor Jesus, que ele seria ali sepultado junto com os ricos, né? E a sua ressurreição também, em Salmos 16:10 e Mateus 28:6, que Jesus morreria, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Então, como diz as Sagradas Escrituras, evidências internas foram essas. Agora vamos para as evidências externas. Evidências externas, fala assim a palavra do Senhor. Compreende-se que há evidências externas, aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem ao conceitos de inerrância. Isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história, das nações, das descobertas arqueológicas e pressuposto da ciência apontam para a autenticidade da palavra do Senhor. A despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Então, amados irmãos, nós vemos que as evidências externas, elas também apontam e mostram a autenticidade da Bíblia Sagrada, como nós podemos observar que os estudiosos cientistas, eles pesquisam e sempre vão encontrar ali aqueles arqueólogos, coisas ali que diz respeito às Sagradas Escrituras, que mostra que existiu mesmo, que foi assim, dessa forma, assim como a Arca de Noé foi construída, não é uma mitologia, é uma realidade. Os pesquisadores pesquisaram, encontraram vestígios da Arca de Noé realmente, então, mostrando a veracidade da palavra do Senhor, então, coisas gloriosas. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não tenho dúvidas nenhuma que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, amados irmãos, e último ponto, ou último tópico, é a mensagem da Bíblia. Então, vamos ver a mensagem da Bíblia, que o primeiro tópico é a supremacia da Bíblia. Segundo, o poder da palavra de Deus. E terceiro, propósito da Bíblia Sagrada. Então, a supremacia da palavra de Deus. Aqui diz: a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo,
Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Então, assim ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então, é algo interessante isso aqui, que a Bíblia ela é a última fonte, como diz aqui, que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Ou seja, não precisamos de outro livro que venha tentar ajudar a Bíblia. Não. Ele é o único livro. Não precisa de outros. Não precisamos de outros livros, pois a Bíblia é suficiente. Então, por isso que é autêntica a palavra de Deus e a supremacia, quer dizer, ela é superior a todos os livros. É o livro mais lido em todo o mundo, é o livro mais vendido em todo o mundo. Aleluias. E algo interessante, é o livro mais antigo que existe, é a Bíblia Sagrada, e se torna o mais novo em todo o tempo, o mais atual. Então, algo interessante, coisas que aconteceram mais de 2000 anos atrás, são atuais. Fatos atuais acontecendo, tudo mostra que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Então, o poder da palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, um poder tremendo. Como nos diz aqui, que ela é como fogo que consome o pecado. Quando essa palavra ela é anunciada, pode ser o mais vil pecador. Se essa pessoa abrir os seus ouvidos para essa palavra, deixar essa palavra entrar em seu coração, essa palavra vai queimar todo o pecado, limpar essa vida e fazer dessa vida um ganhador de almas para o reino de Deus, como diz a palavra do Senhor, que assim, lá em Isaías, nós podemos ver a palavra do Senhor falando lá em Isaías capítulo 55 e o verso 11, que nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz. Então, como diz a palavra do Senhor, algo tremendo e interessante acerca do poder da palavra de Deus e como ela a palavra é como um martelo que despedaça a pedra, ou seja, pode ser o coração mais duro que for. A palavra de Deus ela é martelo para quebrar a pedra do coração e limpar e fazer um coração novo. Então a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, porque é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e para nós encerrarmos o último subponto, que é o terceiro ponto, é o propósito da Bíblia. Na nossa declaração de fé, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que a igreja deve ser de fidelidade à propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Então o propósito da Bíblia que nós podemos ver aqui clara, objetiva e entendível, completa e amorosa, cujo alvo principal pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção a Jesus. Ou seja, então o propósito principal da palavra de Deus é levar-nos de volta a Deus, ou trazer o homem de novo a Deus, resgatar o homem do pecado, resgatar o homem do lamaçal, do charco de lodo, da vida de engano, da vida de mentiras, da vida de destruição, para fazer um novo homem em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo escreve lá em uma das suas cartas, se eu não me engano, na carta
aos Romanos, onde ele vai nos dizer lá sobre a nova criatura. Então, eis que as coisas velhas já passaram e hoje faz-se tudo novo. Então, alguém que teve um encontro com o Senhor de verdade. Então, através da palavra, pelo Espírito Santo, como nós sabemos que sem a ação do Espírito Santo não tem conversão, não tem salvação de alma, pois ele é o agente da salvação, é ele que convence o homem do pecado, é ele que convence o homem do juízo final, é ele que convence o homem, como nos diz a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Então, o Espírito Santo, sem a ação dele, não há uma conversão, não há como o homem alcançar a salvação ou a vida eterna. Precisamos dele, como diz a Bíblia Sagrada, que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo para o grande dia do arrebatamento. Aleluia. Então, amados, é algo maravilhoso, a palavra de Deus. Creio que essa palavra falou o seu coração. Compartilhe essa palavra, envia para quem você conhece aí o link, propaganda, ou melhor, propague o evangelho, fale de Jesus, use as formas que Deus te deu para evangelizar, para falar desta palavra. Deus te deu sabedoria, use a forma que Deus te deu, aleluias, para a glória do nome dele. E para encerrarmos, aqui aonde nos ensina a palavra do Senhor, nosso Deus aqui, a conclusão, estarei lendo apenas a conclusão final, que diz assim, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, o autor da Bíblia é Deus, não temos dúvida que foi Deus o autor da Bíblia Sagrada. O seu intérprete é o Espírito Santo, é ele que interpreta as Sagradas Escrituras, pois é ele que inspirou os homens de Deus a escrever. Então ele sabe a forma que ele escreveu. Então, e o tema central da Bíblia é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Dá o seu joinha aí, seu curtir. Curte aí as nossas lições e Deus estará abençoando as vossas vidas. Inscreva no nosso canal e Deus estará abençoando grandemente a vossa vida. Fique na paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus nos permitir. A próxima lição, amados, estaremos estudando acerca da lição de número 2, que é a inspiração divina da Bíblia. Estaremos estudando acerca da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Fique na paz e até a próxima.